Graça e paz, queridos. Na nossa meditação de hoje, nós vamos continuar no livro de Jó. A nossa meditação vai do capítulo 1, do versículo 13 ao versículo 19. Jó e os seus 4 mensageiros. Eu vou ler apenas o versículo 16. Falava este ainda quando veio o outro e disse: Fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os seus servos e os consumiu. Só eu escapei para te trazer a nova. Queridos, é interessante nós olharmos para os períodos difíceis que nós passamos, que a humanidade passa na sua história, e nós vemos que normalmente existem da parte de Deus 4 grandes eventos, 4 grandes momentos, o que não foi diferente na vida de Jó. Por exemplo, a gente vê no livro de Joel. Joel cita os 4 tipos de pragas de gafanhotos, o Apocalipse também vai citar os 4 cavaleiros. Para Jó não foi nada diferente, no versículo 12, nós vemos que, nós lembramos, a gente vai lembrar que Deus havia dado o direito de posse das coisas, das propriedades que estavam nas mãos de Jó. Na realidade, o dono era Deus. Nós comentamos isso na devocional anterior. E o que nós vemos aqui num dado dia? 4 mensageiros aparecem, e o primeiro mensageiro está no versículo 14, e ele chegou correndo e disse: Vieram os sabeus e roubaram a criação, a parte da criação, os bois e as jumentas, e mataram todos os servos. Só eu escapei para trazer essa notícia. Quando ele estava ainda falando, chegou o segundo mensageiro, que seria o versículo 16, e foi o que nós lemos, e ele disse o seguinte: fogo caiu do céu, queimou as ovelhas e matou os servos, e só eu escapei para trazer essa notícia. Ele ainda falando, chegou o terceiro mensageiro e colocou o seguinte: ele disse: os caldeus chegaram, roubaram os camelos, mataram os servos e só eu escapei. Ele ainda estava falando quando chegou o quarto mensageiro e disse o seguinte: grande vento veio do deserto e matou todos os teus filhos. Só eu escapei para te trazer essa notícia. Irmãos, nós vemos que depois que Satanás recebeu o direito de posse, que Deus entregou nas mãos dele os bens de Jó, permita-me dizer que Satanás fez uma limpa na vida de Jó, E em particular, por que eu gostaria de destacar o segundo, apesar de que o último também, o derradeiro, é extremamente difícil, porque alguém que amava muito seus filhos, orava, intercedia, perde os seus filhos. Mas eu gostaria de destacar a mensagem do segundo mensageiro, quando ele diz que fogo caiu do céu. Por que eu gostaria de comentar isso com os irmãos? Porque tanto o mensageiro quanto a maioria das pessoas que não conhecem a Deus, as pessoas do mundo, tem uma visão errada e uma visão equivocada de que é Deus que enviou fogo do céu. E na realidade a gente sabe que Deus deu a permissão, deu os bens na mão de Jó para ele, os bens de Jó nas mãos de Satanás, para Satanás fazer o que quisesse dele. E na realidade nós precisamos entender que Deus não estava castigando Jó. Jó não estava em pecado. Uma outra visão também errada, que muitas vezes nós pensamos que o pecado nos leva a ser punidos por Deus, o que também é uma verdade, mas nem sempre é isso que acontece, pois é o caso de Jó, e outros missionários e tantas outras pessoas que deram a vida pelo Evangelho não estavam em pecado e foram atormentadas e castigadas. Essa mesma fala nós vemos na crucificação de Cristo, Quando o mundo grita, as pessoas gritam ao redor de Cristo, dizendo: salvou a ti mesmo, não pode se salvar, fez tanta coisa, e agora? Irmãos, o inimigo não está para brincadeira. E a gente precisa entender, a nossa visão é que nós precisamos entender
é que Deus está no controle de todas as coisas. Seja das coisas boas ou ruins, Deus dá permissão. Segundo, se existe algum problema de tentação, algo maior que a gente passa na nossa vida, nós precisamos entender que tem um plano maior por detrás disso. Deus muitas vezes está provando a nossa fé e muitas vezes nós vamos receber, ainda que não nessa vida, mas uma coroa, como a Bíblia nos diz, uma coroa pelas obras que nós que deixaremos aqui na terra. Então, irmãos, a palavra de incentivo é: qualquer que seja a sua dificuldade, você sendo filho de Deus, existe sim um projeto maior. Lembramos da cura que Jesus fez ao cego de nascença. Os discípulos perguntavam para Jesus: Senhor, mas quem que pecou? E qual foi a resposta de Jesus? Jesus simplesmente disse que era para que se manifestasse a glória de Deus. Então, irmãos, eu gostaria de deixar essa palavra de incentivo. Se você estiver passando por alguma grande dificuldade, alguma grande necessidade, saiba que existe um Deus que te ama. Saiba que isso vai produzir frutos, virtudes, ainda que não nessa vida, mas para a nossa vida eterna. Que Deus abençoe a vida dos irmãos, em nome de Jesus. Amém.